O universo é, de modo direto, tão complexo e certinho que até desconfia-se em algumas partes. Para os religiosos que consideram que os cosmos foram criados graças a um projeto divino, isso não é nenhuma surpresa, não é? Afinal, Deus é sábio e tem capacidade do além para fazer com que tudo ocorra em plena harmonia e manter as coisas assim. Já os cientistas, embora possam às vezes acreditar num Criador, tentam ir além dessa ideia e entender as razões físicas por todos os mecanismos cósmicos. Afinal, por que o universo está tão cheio de galáxias, estrelas e planetas em vez de ser um imenso vazio? Por que as leis da natureza parecem ser tão adequadas ao surgimento da complexidade e da vida? Uma das hipóteses favoritas para tentar explicar isso nas últimas décadas deixa de lado a visão de que este nosso universo é tudo o que há. Segundo essa ideia, a ordem cósmica só faz sentido de imaginarmos universos paralelos em contraste com o nosso, pipocando para todos os lados. Talvez não somente universos paralelos, mas infinitos universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Durante algum tempo, essa teoria tem gerado debate dentro do cenário científico. O número de aficionados pela ideia de um multi-universo ou universos paralelos tem crescido cada vez mais, tendo hoje um grande número de apoiadores. Stephen Hawking, por exemplo, defendia tal tese e sua vida foi voltada para o estudo do assunto. Antes de assistir ao vídeo, porém, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Megavídeo e nos motiva a continuar. Stephen Hawking foi um dos maiores nomes da humanidade de todos os tempos. Reconhecido por seu trabalho revolucionário no âmbito da ciência, o físico nos deixou aos 76 anos de idade e será lembrado por romper limites e desafiar paradoxos. Considerado o cientista mais importante do mundo depois de Albert Einstein, foi responsável por explicar os buracos negros e sua densidade, o seu maior feito. Ou será que seu maior feito foi a superação do diagnóstico de sua doença, esclerose lateral amiotrófica, que paralisa as atividades musculares do corpo? Afinal, ao receber a notícia da doença, Stephen Hawking foi avisado que teria pouco mais de 1 ano de vida somente. Porém, no fim, viveu mais de 76 anos. De acordo com a última teoria do cientista Stephen Hawking, o espaço pode ser composto por múltiplos universos. O trabalho que dá tema a esse vídeo e que foi concluído somente algumas semanas antes do falecimento do físico britânico mostrou um quadro simples dos últimos 13 bilhões de anos. A ideia de que existem outros universos além do nosso tem sido tema para diversas pesquisas científicas e filmes de ficção. A física moderna tem muitas teorias acerca do surgimento do universo. Uma das principais é que teria se originado por meio de uma explosão cósmica chamada Big Bang, responsável por criar corpos infinitos que estão espalhados pelo universo. Com essa teoria, outras também surgiram, como uma que diz que há regiões do universo que nunca param de crescer e que, devido aos efeitos quânticos, isso seja um ciclo sem fim. Algo que conhecemos como a teoria dos universos paralelos ou multi-universos. O problema científico que a ideia de universos paralelos tenta resolver é o da sintonização precisa do nosso cosmos. Como assim? Existe uma lista pequena de características fundamentais do universo, das quais depende o surgimento e a continuidade da vida na Terra e em outros lugares também, se ela existir. São coisas simples como a intensidade da gravidade, a massa, o peso dos elétrons e de outras partículas, ou a quantidade de atração entre os componentes do núcleo dos átomos. Variações minúsculas em qualquer uma dessas grandezas tornaria inviável a existência de qualquer coisa que valesse a pena ser vista no universo. Ou seja, as estrelas não se formariam, ou queimariam seu combustível rápido demais, ou não formariam elementos mais complexos que o hélio.
Em resumo, nada de terra e, consequentemente, nada de vida. No entanto, como esse vídeo foi produzido e como você está assistindo neste momento, parece que tiramos a sorte grande e chegamos até aqui depois de mais ou menos 13 bilhões de anos de história cósmica. Para alguns, a única explicação para esse fato improvável é que nos primórdios do universo, Deus teria girado os botões de cada parâmetro cósmico de forma precisa, sintonizando o cosmos para produzir estrelas complexas e vida. Mas será que não haveria uma explicação natural para a sintonia fina do universo? Afinal, é importante destacarmos os dois lados. Acontece que os físicos até que estão tentando achar uma explicação natural para isso, mas a coisa anda meio difícil. Se fosse possível mostrar que os valores das grandezas essenciais, como o tamanho relativo de cada partícula e a intensidade da gravidade, e mostrar como elas dependem umas das outras e têm uma razão única e lógica de ser, estaria resolvido o problema. Diríamos que o universo é assim porque esse é o único jeito do universo ser. Acontece que, apesar de buscas incessantes, ninguém achou ainda esse princípio unificador. Os valores das grandezas do universo continuam parecendo arbitrários. É preciso achar outro caminho para explicar a sintonia fina. Uma grande pista derivada de observações de universos feitos com o uso de telescópios inspirou os físicos a usar os universos paralelos como uma saída para dar tal resposta. De acordo com o físico americano Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, essa pista que leva até a resposta é a inflação cosmológica, uma das visões mais aceitas sobre os momentos iniciais do cosmos, logo depois do famoso Big Bang. Para entender esse momento, pegue um segundo e divida pelo número 10 seguido por 35 zeros. Foi nesse intervalo inimaginavelmente pequeno de tempo que a inflação cosmológica, uma expansão violenta do espaço, teria acontecido. O principal indício da inflação é simples. O universo é uniforme demais. Embora o sistema solar pareça um lugar cheio de variedade, quando a gente observa as estruturas de larga escala do cosmos, como as galáxias e aglomerados de galáxias, todas as regiões do espaço são muito parecidas. Além disso, a chamada radiação cósmica de fundo, que é uma espécie de eco do Big Bang ainda detectável hoje, varia pouquíssimo dependendo da região do espaço para o qual você olha. Isso é esquisito porque áreas muito distantes do universo deveriam ter adquirido características e temperaturas bem diferentes umas das outras conforme o cosmos crescia. Mas o que tudo isso tem a ver com universos paralelos? É que os cálculos dos físicos indicam que flutuações sutis numa região muito pequena e densa do espaço foram suficientes para desencadear a inflação cosmológica. Nada impede que regiões vizinhas, tão pequenas e densas quanto a original, tenham sofrido uma expansão semelhante. Esse crescimento teria sido tamanho que algumas regiões do espaço ficaram para sempre fora do campo de visão das outras. Para todos os efeitos, podemos dizer que esses são outros universos, explica Leonard Susskind. Olhando então toda essa explicação de um modo mais simples, podemos pensar no multi-universo como uma imensa bolha de sabão. Pequenos sopros, que nesse caso seriam a fase inicial do universo, fariam com que a grande bolha gerasse bolhas finas, as quais podem assumir tamanhos e formas diferentes da bolha-mãe e até se desprender dela. Nada garante que as diferentes fases de inflação do universo produzam as mesmas leis da física em cada uma das bolhas. Cada uma dessas bolhas, portanto, ou cada um desses universos paralelos, teriam suas próprias características. Em alguns multi-universos, o espaço e o tempo estarão quase vazios. Outros serão ainda mais férteis em vida que o nosso. O importante disso tudo é que, com um número possivelmente infinito de universos, a chance do aparecimento de leis cósmicas como as nossas viram uma certeza matemática. Porém, apesar de tudo que consideramos e apesar da lógica dessa visão,
testar diretamente a ideia de um multi-universo é um bocado difícil. Nem mesmo Stephen Hawking, um dos maiores gênios da história, foi capaz de solucionar o problema. Recentemente, porém, os pesquisadores descobriram uma região fria no espaço, onde a densidade de galáxias é menor do que no resto do universo. Isso aconteceu quando, em mapas do fundo de micro-ondas cósmicas, foi possível perceber uma queda de temperatura de até 5 graus Celsius. Isso é estranho pelo fato de que no resto do espaço a variação de temperatura é de apenas 1 grau Celsius. Agora, uma pesquisa da Universidade de Durham, na Inglaterra, sugere que esse supervazio é na verdade uma prova de colisão entre dois universos distintos. Conforme relatado na opinião de alguns cientistas, acredita-se que esse ponto seja uma espécie de hematoma, resultado de uma colisão entre o nosso universo e outro universo durante a fase inicial de expansão inicial de ambos. Há motivos para acreditar nisso? Existem outros universos semelhantes ao nosso, mas com uma maneira de ser completamente diferente? Todas essas ainda são perguntas sem respostas oficiais. Ninguém ainda conseguiu pensar num jeito prático de detectar diretamente os outros cosmos. Seja como for, parece que estamos a caminho de descobrir que a natureza não só é mais estranha do que imaginamos, mas quase mais esquisita do que nossa espécie é capaz de imaginar.